na verdade, o hip hop só existiu em Divinópolis por causa do Jailson, né? Era ele que tinha o rádio, era ele que tinha disposição de treinar na rua. O Jailson foi o cara mais importante do movimento hip hop em Divinópolis até hoje. Não apareceu ninguém tão importante igual ele até hoje, não. Um belo dia no carnaval, não lembro o ano, 84, 85, a gente encontrou uma turma de Divinópolis. E eles falaram que era dançarino e convidou a gente para ir lá fazer uma batalha. Nessa batalha a gente foi, só que a gente estava em vantagem, porque eles não sabiam fazer solo e a gente já fazia solo, alguns movimentos. Ganhamos a batalha, né, porque pelo movimento diferenciado. Chegou um rapazinho perto de mim e falou que ia aprender a dançar break, lá de Divinópolis. E eu falei só, tranquilo. Ele falou, não, porque o pessoal aqui acha que eu não tenho capacidade de aprender o break, porque eu danço só passinho. Eu falei, eu gosto demais de passinho, a gente virou amigo. Ele veio para Itaúna. Quando chegava em Itaúna, tinha vezes que tinha um dinheiro de vinda, não tinha um dinheiro de volta. Aí ele dormia na minha casa, dormia na casa do outro amigo, do Linico, e a gente foi treinando e se tornou um cara excepcional. Que é época de carnaval, nós estávamos de bobeira, estavam os amigos lá conversando. Aí parece que esse pessoal falava que Edinho, Serginho, os outros não lembro o nome, eram uns 4 a 5. Falaram que dançava break. Aí a gente falava, então vamos ali para ver se eles dançam mesmo. E a gente começou a brincar, rachar lá. E aí a gente fomos lá no salão paroquial dançar, vamos lá ver o que tá rolando. Aí começou uma batida lá, né, que era um baile normal. E no meio dessa turma aí que apareceu o Jailson lá vendo, ficou doido com a turma, que a gente fazia uns movimentos de chão, giro de cabeça, uma coisa assim bem mais ousada, né? Aí a gente pegou amizade com o Jailson. Aí ele veio pra cá e dormiu na casa do César. E dali o César passou os movimentos pra ele, eu também passei algumas coisas pra ele. Jailson, né, que é o Smith, que é o b-boy original de Divinópolis. Foi o primeiro b-boy que teve aqui em Divinópolis, fica bem claro isso. E pra mim, também foi um dos melhores b-boys que teve dentro de Divinópolis, da região, porque ele foi um dos poucos que pegou movimento pros dois lados. E até hoje, atualmente hoje, ainda é difícil você ver o b-boy que consegue fazer movimento pros dois lados. A primeira pessoa que, quando eu deparei, que eu vi dançando, foi o Jailson, né? Eu passei na pós do Costa Rangel e estava lá dançando. E fiquei olhando a turma rodar no chão, falei, não, aquela ali é bacana, rodar no chão, mas é uma rodada de chão diferente. Tem técnica, tem uns movimentos que tem que ser bem estudado, bem elaborado para não acontecer de dar errado, né? O Jailson tinha um negócio assim, era de acordo que ele via que você estava aprendendo. Ele ajudou muita gente, tirou muita gente das drogas. Ele não chegava e te passava tudo, porque ele falava assim, se você não está aprendendo esse, eu não vou te passar aquilo, entendeu? Então era medido que você está aí evoluindo. Ele ia te passando as coisas. Teve um domingo que eu estava no Falas, dançando, aí chegou o Jailson, né? Chegou lá, aí eu falei assim, não, esse é o cara do break. Aí começou a quebrar. Marcou pra mim que na época tava tocando Homem na Estrada. Aí ele quebrou a música toda. Ele fez o pop, dançou o pop na música toda. E eu fiquei olhando impressionado. A minha inspiração veio do tempo do Jailson, né, do Smith, né, que é meu primo. Representou a cultura hip hop aqui em Divinópolis. Trouxe a cultura pra cá, né, do movimento. Sempre foi um cara humilde, sempre gostou de ajudar as pessoas, sempre incentivando o b-boy a fazer cada vez melhor. Ele me incentivava muito, não, você tem que melhorar isso aqui, tem que mudar isso aqui, não, abaixa mais. Então era um cara que estava sempre presente, cara. Ele é uma pessoa incrível, para mim é incrível, então sempre vai estar guardado no coração da gente. Aí teve um dia que o Jailson chegou no Costa Rangel lá, eu lembro como se fosse hoje, perguntando, quem que é essa menina? Aí você falou, tá treinando aqui agora com nós? Aí o Jailson falou, então eu vou começar a te treinar. O Smith, o Jailson, a gente nem tem muito o que descrever dele não, ele foi uma pessoa fantástica, né, velho? Ele abriu várias portas para vários b-boy lá, inspirava muita gente, muitos dançarinos das antigas, rapaziada nova, parava para ver ele dançar no Costa Rangel, até mesmo aqui em Itaúna. Saudade do Jailson, história minha começou com ele, né? Foi ele que me incentivou. Ele falava, não desiste, não desiste. Ó, é engraçado, ele falava, você vai virar história. Foi um cara que vendeu cocada para pagar as camisas.
eu era nova, então ele falava, não, você vai, pagava nas outras cidades fora e pagava passagem pra mim, fazia até vaquinha. Aquilo ali, nós ficava o dia inteiro treinando, vinha ele com os... Nem refrigerante não era garrafa de refrigerante, que é aquele suquinho. E o pãozinho com salame, que ele não deixava faltar. A gente chora assim, não é de tristeza, é de alegria. Por poder estar aqui para contar, né? Para vocês que é uma dança. Puma e o Max, não, é verdade, dois caras que passou por Divinópolis e foi embora e deixou o Jailson aqui com a missão de fazer o hip hop crescer em Divinópolis. Ele depois se tornou um fenômeno, né? Que todas as horas que a gente estava, ele estava, e ensinei para ele como se fazia o moinho de vento. Ele desenvolveu, né, um dos movimentos do break, daqueles que você treme, só que todo mundo que eu via tremer, tremia moderadamente. Ele não, parecia epilepsia. O cara, quando pegava coisa para fazer, ele fazia bem feito. Então foi um cara ícone, né? Eu acho que eu tive uma parte nisso porque consegui ensinar alguma coisa que eu sabia para ele, mas é um cara fenomenal, que foi um cara que guerreiro, porque você sair de Divinópolis para cá e voltar muitas vezes sem dinheiro era muito difícil. Ele vendendo cocada, também a gente encontrava ele vendendo as cocadas dele. Dali já 6 horas largava a cocada, já ia treinar. Mas o que mais me comove assim disso aí de tudo é o Jailson carregando uma bateria do trevo na cabeça até aqui a praça. A bateria de carro carregando com a trouxinha. Fizemos uma roda na praça e como caiu uma chuva e eles dançando na chuva. Foi muito bacana isso aí. Ele tinha muito pop dele, era completo, entendeu? Então ele, tipo assim, em referência de dança, ele era completo. Então, tipo assim, ele que coordenou o hip hop naquela época. E foi, tipo assim, o legado que tem até hoje, dentro de Divinópolis, e até da região aí, né? Não só de Divinópolis, o parte da região. O legado é dele, você entendeu? Eu lembro que nós marcamos certinho, ficou tipo 9 meses sem a bebida pra ir lá no Costa Rangel e tentar me ensinar os movimentos, e ele dedicava mesmo. Eu ia muito na Ganso, aí apareceu o campeonato, a gente escreveu, foi eu, o Edelson, a Angélica, nós ganhamos, na época foi em segundo lugar. Aí o Jailson não podia dançar com a gente, porque na época o Jailson dentro de Divinópolis era, como diz, o top mesmo, ele dançava mesmo, o menino era bom. Era até injusto com os outros concorrentes, não ia ter nem disputa, né? Começamos no quintal da casa do Tucão, lá no Campão, treinando lá, que a gente sonhou, vamos ser os idealistas? Aí o Jailson deixou por nossa conta, né? Falou, se vocês querem ser um guerreiro, vamos ver se vocês vão dar conta. Aí nós começávamos a treinar na casa do Tucão. Foi aonde que a gente se incentivou, eu, o Flávio e o Tucão, nós três mesmo, era nós três, né? Os outros ia, dançava, saía, ia, dançava, saía, mas nós três que conhecemos. E quem falou os idealistas foi o Flávio, que morreu, que colocou esse nome, os idealistas do hip hop. Eu comecei a dançar break, foi através dos colegas meus. Passou uma música do Taíde, era Taíde DJ1. Ia tocando, conversando com ele me apresentou o Jailson e foi onde é que tudo começou. Até quando nós chegou a ponto de montar o grupo, os idealistas. Onde é que tinha um lugar, nós andávamos com aquele decoflex enrolado nas costas, julgava ele, nós chegou a dançar até no meio da Pernambuco. Esticou o decoflex no meio da Pernambuco e começou a dançar mesmo. Chegou os carros até parar para ficar olhando nós dançar lá. Depois a gente começou a dançar no Costa Rangel, nós subiu lá para a praça e descendo, nós vimos aquele espaço lá. E nisso, eu lembro até hoje, o Edelson tinha o tal de carregar, né, o rádio toca-fita, né, nas costas, aí pôs uma música, o Jailson, aí, vamos lá, Tucão! E começou a dançar e me chamou eu para disputa, eu fui brincando com ele, aí o Jailson entrou e no final nós vimos que ele era um lugar bom pra gente dançar. Só que o Costa Rangel tinha como nós dançar à noite, porque à noite era depois que as lojas fechavam. Aí a gente dançava naquele espaço ali. Só que acabava virando mais apresentação, porque o público parava para ficar olhando. Foi até que nós conseguimos espaço no CSU, no CESU. Aí a gente dançava, treinava no CSU e apresentava praticamente no Costa Rangel. No começo foi difícil, porque o povo achava que a gente era um marginal, né?
Aí achava que ia virar vandalismo nas lojas, aí muito pelo contrário, as lojas acabavam ficando protegidas, porque a gente ficava ali até certo horário e o público ficava ali olhando. E com isso foi aparecendo, b-boy foi aparecendo. Uns começou a dançar com nós, já estava até virando já pro outro lado do mundo, né? O mundo escuro, né? Aí começou a dançar lá, largou o mundo. É sempre importante, não só em Divinópolis, mas em toda a cidade, ter um lugar público para poder dançar. É muito bom você poder criar, você poder ensinar, você poder aprender, é muito ótimo. Lá é o lugar onde não pode ter fim, porque lá é onde a turma reúne, a turma treina, troca informação e enfim. O Costa Rangel vai ser sempre o ponto do hip hop em Divinópolis, né? Eu acho que mesmo que a cidade crescer muito, sempre vai ter essa lembrança da importância do Costa Rangel, justamente por causa do Jailson. Toda semana ele estava ali dançando. Podia estar chovendo, podia estar frio, podia estar o que for. Você passava no Costa Rangel, o Jailson estava lá com o radinho dele ligado dançando. É tudo ali, o Costa Rangel ali já virou patrimônio histórico, né? Pode até tombar aquilo lá. Para quem hoje está chegando no break aqui em Itaúna, como em Divinópolis, tem que conhecer o Costa Rangel e também tem que conhecer o Pós-Esportivo JK. Porque é mais de 20 anos, né, na correria, na caminhada. Isso, na verdade, é uma coisa que é para somar. Assim como a São Bento é o berço de São Paulo, o Costa Rangel é o berço do movimento hip hop aqui de Divinópolis. Então o Costa Rangel aqui alimentou o que hoje é o hip hop aqui de Divinópolis. Mas aqui sempre foi um palco de acolher aquela alma oprimida. Então aqui já passou muita gente, que é, tipo assim, sem preconceito. Todo tipo de pessoa já passou e já dançou nesse piso aqui. Lá no Costa Rangel, lá naquele tempo lá, o pessoal chegava e botava para quebrar mesmo, e um ajudando o outro. E a cultura sempre foi forte. Começou tudo ali, né? A estrutura começou tudo ali. Então, quando os caras vinham de fora, ia para lá e o pau quebrava mesmo. E era muito bom, muito importante ali naquele tempo. Deu segunda-feira, cheguei aqui no Costa Rangel, né? Onde foi o início do Manos Break, e tava o b-boy Eduardo Pix. Aí nesse dia em diante a gente começou a formar o grupo Manos Break. Tava sentado, aí você chegou e perguntou: você dança? Eu falei: não, vou dançar aqui com o Jailson aí. E foi o começo do Manos Break, foi isso aí. Na época era eu, o meu irmão Renato e meu irmão Afonso. Aí como nós era 3 irmãos, o Jailson colocou o nome do grupo nosso de Manos Break. Mas meus irmãos não seguiu não, né? Acabou que meus irmãos pararam de dançar. Acabou que ficou sendo até uma filosofia de vida pra gente, né? A gente não bebia, a gente não saía final de semana. Esse grupo chamado Manos Break veio pra cá pra somar, pra fazer a diferença e mostrar a realidade do break, a realidade do hip hop em Divinópolis. Aprendeu não só dançar, mas também, né, saber chegar, saber sair. Foi bacana. Final de semana eu sempre pegava o ônibus lá no Trevo e ia de manhã cedo, ficava na casa de um, na casa de outro e vinha embora no outro dia. E treinava com o pessoal lá bastante, porque a gente gostava e gosta até hoje, né? Tanto é que a gente tá nascendo até hoje, né? Como se diz, o break não morre nem vai morrer. Hip hop é vida. Eu sou daqui, eu vou pra lá, eu entro em contato com o Leandro, com outros caras. Até mesmo com o baiano, eles sempre correspondem, às vezes eles vêm de lá pra cá também, corresponde com a gente a mesma coisa. Aí tipo, a gente tem um intercâmbio, né? Isso aí é muito importante na cena, né, do hip hop, né? A gente começou, tipo, um ia pra lá treinar, o outro vinha pra cá treinar e começou a treinar junto. A gente como se formou mais uma família, né? Pra poder treinar junto e um ensinando o outro, até mesmo naquela vontade, tipo assim, não quero ficar pra trás, quero aprender. Às vezes ia pra casa de um, via fita cassete, depois ia lá pro Costa Rangel treinar. O Manos Break foi uma peça fundamental no caso, né? Juntou os caras lá que a gente já treinava junto, fortaleceu demais o break lá em Divinópolis, tanto é que fizeram uma apresentação, show aqui em Itaúna, e até hoje ficou pra recordação. Aí na hora que eu cheguei aqui, o meu irmão Joca, que via que essa coisa que eu gostava de dançar, meu irmão Joca falou: nossa, aqui em Divinópolis tem uns caras que ficam dançando num lugar aqui, lá no centro da cidade. Você podia ir lá, às vezes você consegue ir lá dançar com eles. Na hora que eu cheguei lá, eu lembro que eu fiquei parado olhando assim, fiquei, gente do céu, mas essas danças. Sabe quando você tá num lugar, você faz a coisa, mas aí você precisa de se encontrar pra ver se não é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu ficava olhando vocês treinando lá, falando, é isso aqui que eu quero. Sabe quando você fica buscando as coisas assim?
você já faz, mas você não tá concreto ainda o caminho que você tem que seguir. E aí, no fim das contas, o caminho era seguir a cultura hip hop, né? Mas entrei pro Manos Break, né? Comecei a treinar no Costa Rangel. A gente começou a ir pra Itaúna, começou a ir pra Pará de Minas. Aí a gente começou a viajar os cantos, tudo. Aí começamos a alugar a van pra juntar a galera. Eu cheguei a participar do Manos Break integral, entendeu? Mas pra me participar do Manos Break eu tinha que desenvolver, entendeu? Se não é só você chegar e já passa, você vai para o Manos Break aqui e tal, né? Assim, não. Alguém tinha que te levar, entendeu? Aí você ia começar a treinar e tal, e entender as ideias dos caras, entendeu? Porque os caras, tipo assim, eles tinham o conceito deles de dança, tinha o conceito deles do por que eles estavam dançando. Muitas das vezes as pessoas passavam ali e falavam, esses caras estão dançando aqui, eles não faz sentido. Não, tinha sentido. Entendeu? Os caras estavam ali, não é à toa não, eles tinham sentido, eles queriam passar uma mensagem, eles queriam fazer parte de alguma coisa, entendeu? Não era só dançar. Manos Break começou como um grupo, né? Começou dando voz ao oprimido, muita gente oprimida como eu, né? O Eduardo e tal. Virou um evento depois, pros anos 2000, 2010, 2012, 13, assim. A gente começou a fazer o Manos Break Batalha também, que foi um evento, até hoje eu tenho satisfação de falar que a gente dava mais oportunidade pro interior. Foi um evento feito pro interior. Depois que Divinópolis tinha dado uma raleada, quem voltou de Divinópolis de novo foi o Manos Break. Então o Manos Break é um evento que ele é feito nas praças e sai cara lá do... sai cara, você não sabe da onde, já veio de tudo quanto é lugar para poder estar disputando o evento. Fez um projeto de levar em todas as praças, ele já foi feito em Cajuru, foi feito em um monte de lugar. É um legado que a gente deixou. Ninguém contrata dançarinos aqui em Divinópolis, ninguém te chama pra fazer evento, né? O Jailson reclamava disso, né? O Jailson sempre reclamou que não conseguia patrocinar das lojas, não conseguia chamar a atenção da mídia da cidade, né? Nós não tinha nada, nós trabalhava, né? A gente trabalhava de dia, trabalhava de noite, não tinha acesso a nada, né? O que o Jailson falava que era dança, e nós ia nas fitas e nós imitava, né? A dificuldade, na minha opinião, que o hip hop tá enfrentando ainda é o preconceito das pessoas não conhecer a cultura. Divinópolis tinha as festas da cerveja, essas festas assim que tinham em Divinópolis, as grandes festas. Aí nós começamos a conversar sobre isso. Aí o resto falou assim, mas porque tem festa de hip hop ninguém faz, não sei o que lá mais. Eu lembro que nós começamos a conversar sobre o resto, mas se a gente não pegar e fazer uma festa pra nós, ninguém vai fazer festa pra nós do jeito que a gente quer. Tinha uma questão de o movimento tá ampliando e várias crews, várias pessoas aparecendo e tal. Aí a gente resolveu fazer um grupo também pra nós, pra gente começar a participar. A questão do fazer um evento de hip hop, o primeiro momento era pra juntar dinheiro pra comprar agasalho. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento aí, porque aí a gente junta o dinheiro e compra calça, faz a jaqueta, a camisa. E foi isso no primeiro momento, né? O Rez e eu tramando essa festa, não, então vamos conversar com o pessoal nessa época a gente treinava no CSU, mas tinha um movimento no Costa Rangel também. E aí eu lembro que foi no Costa Rangel que a gente foi falar da festa. Fala assim, não, nós estamos pensando em fazer uma festa de hip hop para poder ver como é que até então não era hip hop pela paz. E foi um evento que cresceu muito, cresceu bastante aqui, que a gente conseguia acessar pessoas de toda a região e pessoas de outros estados também que estavam vindo para Divinópolis para poder participar do hip hop pela paz e tal. Só que aí foi chegando um tempo que o hip hop pela paz foi ficando tão grande a nível estadual e cresceu muito. Quem dirá a nível nacional também, sabe? Que a gente acessava pessoas de outros estados também. O Hip Hop pela Paz foi uma porta mais do que aberta para a juventude querer treinar mais break ainda, né? Porque aonde, que queira ou não queira, juntava bastante gente, o pessoal ia para lá cantar um rap, poder dançar, vinha várias pessoas de outros lugares, ia de van, ônibus, quem tinha condição de ir de carro, ia de carro, e foi muito importante na época, né? Nós começamos a inspirar naquele cara lá, naquele livro lá, como é que é, do Maquiavel, lembra? Então nós tinha estratégia, entendeu? Quando nós ia rachar, nós não ia só rachar. Nós tinha toda a estratégia para poder rachar. Nós rachava como fanático. Aí eu lembro que teve esse evento mesmo, que era de grupo, aí nós chamamos outras pessoas para poder
disputar com nós. Aí nós não queríamos pôr o nome de fanáticos também, porque eles não eram fanáticos, entendeu? Esse nome era nosso grupo lá. Né? Pegou que nós já gostava da ideia de Maquiavélicos, por causa do livro e tal, da ideia, e montou o grupo Maquiavélicos. E os mais respeitados da região aqui foi nós. Quando fala Maquiavélico, tem gente que treme até hoje. Quando nós voltou a dançar, nós foi muito marcado por um lado e por outro, muito respeitado até hoje. Porque é o seguinte, a nossa identidade de dança é o seguinte, nós somos original. Nessa época aí também, fazer uma menção honrosa ao Maquiavélicos que eu criei com o de Gross, ainda até hoje foi o grupo em Divinópolis que mais representou Divinópolis no cenário nacional. A gente ganhou evento fora, a gente batia de frente com o cara de BH, foi para São Paulo, foi para o sul de Minas. Então, o Maquiavélicos foi o grupo de racha, de b-boy, de racha em Divinópolis, que o único até hoje que ganhou evento fora, ganhou batalhas fora, que divulgou Divinópolis fora daqui. Então, o Maquiavélicos é conhecido até no Brasil inteiro. O plano que eu tenho aqui é não deixar a cultura, o break, morrer, não deixar ser esquecido desse Costa Rangel aqui, porque aqui é o berço de tudo. Eu tenho um projeto que eu tô fazendo uma parceria com Cola no Copa, né? Projeto Manos Break Cola no Copa, que é o futuro do break aqui. Eu tô treinando a meninada de lá, tem uns 8 ou 9 meninos. As pessoas que chegarem agora não esquecer a história e caminhar para um futuro melhor pra gente. Um futuro que a gente vai ter raiz. Porque se o movimento, qualquer coisa que você fizer, se você não tiver raiz, você não consegue se desenvolver. Uma coisa que atrapalhou muito o break aqui foi a morte do B-Boy Smith. Porque o Smith, ele era para ser o líder, ele era para ter liderado a nossa geração, porque a gente bateu muita cabeça aí depois da morte dele, que perdeu a liderança. Realmente, na época, não tinha ninguém para ser líder. O Jailson, ele falece nos anos 2005. Essa perca aí, né, uma perca grande para a cultura hip hop em termos Itaúna e Divinópolis, né? Aquele laço grande da cultura, né, da participação do Jailson, essa importância dele até nos dias de hoje, né? E o mais importante é que esse fruto foi plantado lá e está até hoje carregando na veia aqui a cultura hip hop. Isso não tem preço, né? Pessoas que às vezes nem estavam nem, mas tinha gente que elogiava, batia palma. Vai em frente, que vocês vão conseguir, vocês vão ser um grande grupo. E a gente ia ser um grande grupo. Até vir a doença do Jailson, né? Acabou com o sonho dele e acabou com o nosso sonho. Não, eles falam, mas por que acabou com o sonho de vocês? Por que vocês não seguiram em frente? A gente não seguimos em frente porque ele era a base. Ele corria atrás de tudo. A gente só seguia, já viu um formigueiro que tem o capitão que todo mundo segue? A gente era ele. A gente queria ter seguido também, só que não teve oportunidades. O Manos Break, eu tenho saudade do Manos Break. É um tempo bom de inocência, né? Que não volta mais, né? É um tempo que a gente não ganhava nada dançando, não ganhava nada com a companhia um do outro, né? E a gente gostava de se encontrar, de dançar, de comentar o rap novo que saiu. Eu acho que o Manos Break foi o grupo de break mais importante que teve em Divinópolis, né? Até porque o líder do grupo era o Jailson, né? O Jailson era o cara mais importante, obviamente, né? O grupo dele ia ser o mais importante, né? Então, assim, o Manos Break foi o que inspirou a turma tudo aí. Break é vida, break é esporte, break é saúde. E treina. A palavra é essa, treinar. Todas as pessoas que dançam, dança break, dança pagode, dança forró, dança de salão, não importa. Apenas dancem. Só isso. A partir da cultura hip hop, eu acessei vários espaços. A partir da cultura hip hop, a partir do momento que eu entrei com o hip hop para a formação de agentes culturais, foi ampliando os horizontes, aí que eu comecei a pensar em fazer uma faculdade, que eu nunca tinha pensado em fazer uma faculdade na minha vida. Então, assim, mesmo que a gente não tiver conseguido dançar, tiver velhinho um tempo assim, mas a parte do conhecimento, né? Porque quando a gente morre, a gente deixa um legado e não corre risco dessa cultura acabar. Cara, o menino que dança hip hop, ele consegue, assim, elevar a criatividade dele a não tem limite. E continuamos firmes, né, que o hip hop possa crescer cada vez mais e com essa ideologia de um querer ensinar o outro. E essa cultura não pode deixar a cultura morrer, não. A cultura tem que se manter forte, porque Divinópolis é grande demais e tem muitas crianças aí que
precisa conhecer essa cultura, que é a cultura de rua. Então a gente passou por muita coisa, até mesmo a polícia militar, que de Itaúna na época, olhava a gente meio diferenciado, sendo que na época nem beber a gente bebia, né? Então a discriminação é uma coisa muito forte, infelizmente, e na nossa época mais difícil ainda, porque o homem não usava brinco, o homem não podia usar uma roupa colorida, que era taxado como homossexual, e o break sempre foi uma coisa colorida, né? Então, para nós negros, então, era pior ainda. Mas, graças a Deus, tudo passou e hoje em dia o hip hop, o break é um sucesso. Onde você chegar e dançar um pouquinho, ainda tem gente que vai bater palma. Essa conexão importante, né, de Itaúna, de Divinópolis, ficou um casamento perfeito, né? A gente sempre tá indo lá, esse tá vindo aqui o pessoal, né? Fazendo essa representação da dança, de vez em quando a gente tá fazendo aqui em Itaúna uma roda de rua uma vez por mês, o break, né? A gente faz as rodas, aí eles fazem também, no outro mês faz uma roda lá, né, de break, e aí a gente criou esse laço forte, então é muito importante a gente estar fazendo essa conexão aí para deixar esse movimento hip hop forte, né? Quem dera que se essa geração que vinha aí conhecesse um pouco dessas histórias antigas, que pudesse ir nas praças dançar, nas esquinas dos prédios, que é ótimo, que desliza, que é mais liso do que o chão da nossa casa. Coisas boas é o que tiver de coisas boas, faça, sem olhar para trás. Viva o hip hop do interior. Unidos a gente é mais forte. Sempre foi assim. Tem que ser desse jeito.